Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Já compartilhei. Para mim ainda não apareceu. Deixa eu ver. A tela que aparece aqui seria um compartilhamento de imagem só. De quem tá, do participante que está com a câmera aberta. Peraí, deixa eu tentar novamente. Enquanto a Nadine fica tentando compartilhar, sejam muito bem-vindos, pessoal. Uma boa tarde a todos, né? Em nome da Maser, a gente agradece a presença de vocês nessa tarde. Antes de passar a palavra para a Nadine, que é a nossa representante da Trina Solar, que vai passar esse treinamento, gostaria de comunicá-los que este treinamento faz parte de um projeto de webinars da Maser. Então, este é o nosso primeiro evento e a gente vai ter uma agenda compartilhando com vocês. E a ideia é que a cada 15 dias a gente faça essa capacitação junto aos nossos integradores, instaladores. Então, a gente já tem um próximo evento marcado para o dia 5 de julho, que será de inversores sólidos. Em breve, nas nossas mídias sociais, vocês estarão vendo já e podem estar fazendo já o Save the Date, tá? Então, Nadine, assim que estiver pronto, podemos começar. Vou tentar a tela inteira, que eu acho que vai ser mais fácil. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não, Nadine. Não Ainda apareceu. não? Ué. Tô compartilhando a janela, peraí. Compartilhei a tela toda. Vê se... Talvez desligando a câmera, vamos ver se... Não? Eu acabei de compartilhar, Pablo. Deu certo? Não apareceu ainda. Tu quer, de repente, me passar a apresentação e eu compartilho? Eu vou tentar. O pessoal, Nadine, ela tinha aparecido uns minutinhos atrás, se tu tirou, acho que tu pode tentar de novo aí. Entrou e saiu a apresentação. Deixa eu tentar a tela toda, só um momento, pessoal. E agora? Que estranho. Tá, não. Agora foi. Agora apareceu. Apareceu a apresentação, né? Isso. Ai. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Nadine, eu sou da Trina Solar e da área de produtos, né? Hoje, a pedido da Maser, nossa grande parceira e distribuidora, a gente trouxe essa apresentação para dividir com vocês sobre os nossos produtos, sobre a Trina, né? Não somente aí no Brasil, mas como ela está posicionada globalmente, e todos os diferenciais e vantagens técnicas dos nossos produtos. Só confirmem para mim se vocês estão vendo o slide certinho. Eu passei para o primeiro aqui. Tá certinho? Perfeito. Bom, então, antes de começar a apresentação e falar dos nossos produtos, eu gostaria de dar um overview sobre a Trina Solar. Como eu comentei, eu imagino que vocês também já estão no mercado há bastante tempo, já devem ter ouvido falar, até usado, né, os módulos da Trina. A Trina Solar, ela tem presença global, certo? Ela foi fundada em 1997, então esse ano a gente completa 26 anos no mercado.
E a sua sede, né, conforme a gente comenta aqui, ela está localizada em Changzhou, na China. Como eu comentei, a gente fornecedor aí mundial, né, líder de módulos fotovoltaicos, e recentemente a gente também está migrando, aumentando o nosso portfólio aí de produtos com tracker e também a parte de storage. Mas eu sou só da parte de módulo, então eu vou me concentrar somente em módulos. Aqui a gente tem um overview sobre a posição da Trina, né? Não somente com relação às fábricas, mas também os headquarters existentes e escritórios regionais. Então, no Brasil, a gente tem esse escritório regional, né, que fica em São Paulo, até fica o convite, se algum dia vocês estiverem por aqui, quiserem vir conhecer. Nesse escritório, a gente está super bem estruturado, então a gente tem time de produto, marketing, operações, o comercial ele é bem dividido, então temos profissionais aí mais voltados para GD, voltados para GC, então temos experts aí de mercado, né? E um outro ponto que vale bastante a pena mencionar, que é um diferencial da Trina, pessoal, é com relação ao suporte técnico, né? Vocês estão comprando aí produtos que tem que performar, tem que durar 25, 30 anos, né? Então, não é somente selecionar um produto de boa qualidade, mas também selecionar um fornecedor que vocês vão poder contar, né? Vão poder acionar em caso de algum problema, em caso de dúvida e tudo mais. E nós temos o suporte técnico, nós temos um pós-vendas que é totalmente direcionado a isso. Passando um pouco aqui em alguns números também que são importantes de mencionar, a Trina, nesse primeiro quarto desse ano, ela atingiu 140 GB de embarque, né? É uma das empresas aí de módulos fotovoltaicos que mais embarcou até o momento. Atingimos também mais de 9,5 GB de conexão com a rede. Estamos presentes em mais de 150 países, considerando headquarter, escritório e fábricas. E contamos com mais de 23 mil colaboradores ao redor do mundo. E aí aqui a gente dá um zoom nas nossas fábricas, nas nossas bases de fabricação, né? Atualmente nós temos 6 fábricas na China e outras 2, uma no Vietnã e uma na Tailândia, totalizando então 8 fábricas. E para justificar aquela capacidade, né, aquele número relacionado a embarque que a gente tem que ter uma alta capacidade de fabricação. E aí aqui eu trago para vocês a nossa capacidade de 2023, né, de módulo. A gente tem então essa capacidade de 95 GB de módulo e 75 GB de célula. Então, como vocês devem conhecer, né, o módulo fotovoltaico ele passa por diversas etapas para ser fabricado. Então, ele passa ali desde a parte do polissilício, o trabalho, né, para obter as células, wafers e dopagem, até a parte de montar os módulos. E a Trina, ela tem a verticalização dos processos. Então, todos esses processos, desde a parte de wafer, célula e montagem dos módulos, é feito pela Trina. E isso confere, pessoal, uma qualidade muito grande nos nossos módulos, né? Os módulos, eles são testados em linha, então tudo isso vai garantir que vocês recebam um produto de muita qualidade. E aí um outro ponto que também a gente gosta de mencionar é que a gente tem as fábricas já estruturadas, né? Algumas já fazem um tipo de produto, isso tudo para otimizar o processo. E aí aqui eu posso citar para vocês essa de Suxian. Ela foi inaugurada ano passado, no fim do ano passado, teve bastante mídia até referente a ela, e aí ela está voltada para a fabricação do nosso lançamento desse ano, que é o N-Type. Então, isso também confere uma otimização nos nossos processos, né? Está direcionando aí cada fábrica de acordo com o tipo de produto. Bom, eu imagino que vocês, né, sempre que vocês vão adquirir um produto, não só módulo, mas inversor, né, cabo, todos os componentes aí que fazem parte de um kit fotovoltaico, vocês levam em consideração o preço e também a qualidade, né? E quando a gente fala de módulo fotovoltaico, a gente tem uma classificação muito famosa até então, que é a Tier 1.
né? A Tier 1, ela ainda é muito importante, a Trina é Tier 1 há 7 anos consecutivos, e ela leva em consideração saúde financeira, capacidade de produção, inúmeros fatores. Contudo, pessoal, de um certo tempo para cá, né, no último relatório mesmo, 39 empresas já se tornaram Tier 1. Então, ainda continua, claro, sendo um parâmetro importante para estar classificando um bom fornecedor, mas existem outros parâmetros, né? E aí aqui eu trago para vocês um outro parâmetro, que é esse aqui, né, do AAA. Não sei se vocês já conhecem, é uma classificação da PVTEC, certo? De acordo com uma pirâmide, né, de bancabilidade. E aí essa pirâmide, ela tem desde o nível C até o A, e o A, a gente tem o A, o 2A e o 3A, sendo o 3A a melhor classificação possível, né? E aí, quando a gente traz, né, todos esses fabricantes, no último quarter que a gente teve a atualização dessa pirâmide, apenas 4 fabricantes atualmente são AAA, e a Trina é um deles. Então, a gente já pega ali de 39 que são Tier 1, quando a gente leva para essa pirâmide de bancabilidade, que já é mais agressiva, né, mais difícil de ser obtido, o AAA, apenas 4 fornecedores atualmente são, e a Trina é um deles, né? E aí, não necessariamente o AAA está relacionado com qualidade de produto, né? Ele está correlacionado, claro, né? Uma empresa que consegue ter saúde financeira, consegue embarcar bastante, consegue ter bastante unidades fabris, ela vai ter, né? Está correlacionado com performance e com qualidade, mas nem tanto. Então, para isso, para pensar em qualidade de módulo fotovoltaico, a gente tem uma outra classificação que acaba sendo também bastante utilizada no mercado, que é essa aqui, né, de Top Performer, um selo de Top Performer que é expedido aí pelo PVEL. O PVEL, ele é uma autoridade, né, de certificação internacional extremamente renomada no mercado. E aí, então, o que ele faz? Ele pega vários módulos desses fabricantes, né, de cada fabricante, e testa de acordo com os requisitos mesmos básicos aí de EC, né, que a gente cumpre, vocês recebem no datasheet, a gente coloca lá, né, que a gente atende EC 61215, 61730, e aí ele vai pegar, é como se fosse um terceiro que vai refazer todos esses testes e, de fato, não, esse fabricante, de fato, cumpre com tudo. E aí, se cumprir com tudo, ele ganha esse selo. E aí, vejam, né, que a Trina Solar, desde quando isso começou, né, desde quando eles começaram com esse selo Top Performer, a Trina Solar conseguiu por todos os anos consecutivos. Então, desde 2014 até esse ano, né, por 9 anos consecutivos, a Trina é Top Performer. A gente tira os outros nomes, né, não vem ao caso, mas se vocês observarem, somente um outro fabricante atualmente tem todos esses selos, né, tem essa posição invicta de PVEL. Os demais, às vezes pulam um ano, às vezes não tem todos. Então, aqui seria uma outra classificação que traz aí uma confirmação de que a Trina, ela é, de fato, um fabricante que vai trazer qualidade para o seu projeto. Bom, pessoal, de certificação, de Trina, era isso que eu queria mostrar. Agora eu vou entrar um pouco mais sobre produto, né? A Trina Solar, eu imagino que vocês estão, né, há um certo tempo no mercado, então vocês devem estar acompanhando, né? Um mercado solar bem dinâmico, então ele começou ali, né, em 2010, 11, até 14, com módulos ali de 290, 300 e poucos watts, né? E de um tempo para cá, até que pouco tempo, né, em busca de uma potência, uma eficiência cada vez maior, a gente foi também evoluindo com as tecnologias aí de fabricação dos módulos, e aí com isso, né, de um ano para o outro, a gente conseguiu um aumento aí de 10 watts, 15 watts, 5 watts de potência nos módulos. E aí até um certo ponto, até mais ou menos aqui 2019, o mercado ele andava até que bastante junto, né? Porém, nesse caso aqui que eu mostro para vocês, de 2019, no segundo semestre,
a gente pode observar que o mercado deu uma bifurcada. Então, alguns fornecedores, eles migraram para células de 182 milímetros, enquanto a Trina, ela foi a pioneira nas células maiores, com células de 210 milímetros. E com isso, pessoal, a gente conseguiu, né, esse aumento cada vez maior de potência e eficiência dos módulos e, né, podemos dizer que a Trina lidera essa corrida, né, pela alta potência. Então, ela liderou a era 6.0, trazendo, então, o primeiro módulo do mercado com potência de mais de 600 watts. Com isso, né, com o aumento das células, os módulos também aumentaram, né, de dimensão, e aí até para esse, sendo o N-Type, né, porém, nós não iremos trabalhar mais na dimensão do módulo, nós chegamos a uma otimização da área, né? Então, a partir de agora, para estar aumentando potência, aumentando a eficiência dos módulos, a gente está se concentrando nas células, né? Em trabalhar exatamente na tecnologia da célula para poder trazer aí uma maior eficiência. E aí, então, com isso, a gente espera bater os 700 watts. Passando para o próximo slide, né? Gostaria da participação de vocês agora. Pode chutar. Vocês imaginam qual seria a espessura de uma célula fotovoltaica? Vamos lá, pessoal, me ajuda. 001? Nossa, você está muito exigente. É 0,12 a 0,14 atualmente, as células convencionais. Por que a gente traz isso, pessoal? Aqui, né, uma analogia com a casca do ovo, né? Uma casca de ovo, ela tem 0,3 milímetros, né? E a gente quebra um ovo com muita facilidade, né? Agora, vocês imaginem uma célula, né, que tem menos da metade aí da espessura de uma casca de ovo, né? A gente gosta de trazer essa analogia justamente para vocês entenderem, né? A célula, ela é muito frágil e por isso, até por isso que a gente tem aquela estrutura no módulo, né? Ele é protegido com vidro, ele é protegido com frame, ele tem as suas proteções para conferir uma proteção adicional, uma resistência mecânica para o módulo. Contudo, são importantes duas vertentes, pessoal. É importante essa conscientização, né, para que vocês estejam comprando o módulo de um fabricante aí confiável, né, que fabrique suas próprias células, que tenha aí o track record para poder ter toda essa qualidade necessária, e também depois que compra, por mais que tenha qualidade do módulo, né, é saber manusear, né, entender o quão frágil essa célula é, por mais que tenha ali vários elementos que vão conferir proteção, certo? Então, a Trina, ela tem, né, processos automatizados que também vão beneficiar essa questão da produção e também conferir uma melhor qualidade aí, por ser automatizado, né, por não ter fator humano e tudo mais aí envolvido na produção do módulo. E aí aqui sim a gente entra, né, no atual portfólio da Trina, né? Atualmente a gente trabalha com a família Vertex, né? Então sempre que vocês virem o nome Vertex, ele está remetendo à nossa linha, né? A linha da Trina, dos módulos que utilizam essa célula com célula de 210 milímetros. E uma das principais aí, características da linha Vertex é a sua versatilidade, pessoal. E por que isso? Justamente pelo que eu mostro aqui para vocês, né? Nós temos uma range bem ampla de potências, né? Então, desde módulos pequenos aqui de 435 watts, que são o D09R, até módulos grandes aí de 670 watts, que é a nossa linha D21. Então, né, temos os intermediários, né, de 510, 585, 605 watts, né? Temos, então, nessa primeira linha aqui que eu mostro para vocês, são os nossos monofaciais, e nessa segunda linha, né, para os que a gente tem bifaciais, né? Então, para o caso desse cara aqui de 580 watts, a gente tem o bifacial também. Para o caso do 605, a gente também tem a opção bifacial, e para o 670, a gente também tem a opção nele bifacial. Normalmente,
Isso vai depender de cada projeto, de cada instalador, mas, normalmente, o que a gente observa? Esses primeiros 3 módulos aqui, eles são muito utilizados em GD, né? Principalmente aqui pelo nível de corrente, compatibilidade com inversores, né? Esse D19R, que utiliza células retangulares, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois. Ele também está sendo muito adotado em GD, justamente pelas suas dimensões, pelos níveis de potência e eficiência que ele atinge e pela compatibilidade com inversores. E, normalmente, esses 3 aqui, eles acabam sendo mais utilizados em GC, principalmente esses 2, né, que acabam tendo um nível um pouquinho maior aí de corrente, então tem-se que ter um pouco mais de atenção na hora de especificar inversor, mas nada impede de que seja utilizado em GD também. Como vocês podem ter percebido, esse D19R, tanto monofacial quanto bifacial, ele acabou sendo um nosso sucesso e acabou sendo utilizado aí tanto para GD quanto para GC. Ele atende muito bem o mercado. E aí agora, né, eu queria passar com vocês um pouquinho sobre a eficiência do módulo. Né? Primeiramente, o que é a eficiência do módulo? Seria maravilhoso, né, se toda a irradiância solar que chega no módulo fosse aproveitada e convertida em eletricidade, né? Contudo, isso é impossível, né? Por mais que a gente trabalhe nos módulos, esse valor nunca vai ser 100%. E como que a gente calcula, então, o quanto de eficiência que o meu módulo vai ter? Eu trouxe um exemplo para vocês, esse é o nosso datasheet do D19R, né, que vai até 585 watts. A Trina, né, ela informa a eficiência do módulo em STC, né, que são essas condições aqui padronizadas de laboratório, né, 1000 watts por metro quadrado e a temperatura e tudo mais. Mas eu gosto de trazer esse slide, pessoal, porque é uma forma, né, um conhecimento adicional para vocês, porque podem haver aí datasheets que às vezes não contemplem essa informação. Então, vocês podem saber como calcular para poder também estar validando essa informação. Então, do que a eficiência ela depende? Basicamente, pessoal, depende da potência do módulo e da área, né? E aí a área, ainda no datasheet, vocês vão encontrar aqui uma parte, né, que fala de dados mecânicos, né? E aí nessa parte aqui a gente tem ou a área já calculada ou as dimensões do módulo, que no caso esse D19R, ele tem essas dimensões aqui. Então, para esse que eu peguei de exemplo, como que a gente calcularia a eficiência? Né? 585 dividido por 2,70 metros quadrados, né? Que seria esse produto desses 2 números aqui, me dando, então, 216,6 watts por metro quadrado. E aí, como essa eficiência, né, ela é obtida em percentual e considerando essa condição de STC que eu comentei com vocês, a gente coloca esse valor da irradiância, né, de 1000 watts por metro quadrado, e aí a gente tem esse valor em percentual, né, considerando STC. E aí a gente bate. Oi, ficou mudo. Tá sem Nadine. som. Vamos aguardar um tempinho. Compra o meu módulo. Mas Nadine, existem outros. Oi. deixa eu te interromper, que ficou mudo por uns 10 segundos. Se tu puder retomar os últimos 10, 15 segundos, o último slide. Tá. Até aqui, né, eu estava comentando que a eficiência do módulo, né, ela vai ser calculada levando em consideração a potência e a área, né, e aí, por fim, como a gente tem esse valor em watts por metro quadrado e a gente informa a eficiência em STC, a gente coloca o valor aqui de 1000 watts por metro quadrado da irradiância para obter esse valor em percentual, certo? E aí, passando, né, a gente gosta de falar sobre geração. Por quê? Porque um dos grandes benefícios dos módulos da Trina, né, com células de 210 milímetros, é o seu bom desempenho em baixas irradiâncias. E a Trina, é fácil para nós, né, falarmos dos nossos produtos, mas nós temos alguns estudos de terceiros que fizeram esse teste e também comprovaram essa análise. Eu trago para vocês aqui
um estudo da TUV, né, que é extremamente renomada e conhecida no mercado. Foi feita essa análise considerando módulos monofaciais, certo? Comparando o módulo da Trina, né, de 210 milímetros de célula, e módulo do concorrente. E aí, se vocês observarem, o desempenho em baixa irradiância dos módulos da Trina foi superior ao módulo do concorrente. E isso aconteceu não só para o módulo monofacial, mas também para o módulo bifacial. Quando a gente compara, né, uma tecnologia com a outra, a gente também verificou que os módulos da Trina performam melhor nessas circunstâncias de baixa irradiância. Indo um pouquinho para frente, a gente também fez esse estudo, né, com o CPVT, que é um outro laboratório, um laboratório chinês, quase um ano aí de análise, né, em que foi comparado o módulo bifacial da Trina com o módulo de um concorrente, né, com célula de 182. E também se constatou uma geração de 1,7% superior nesse período analisado, devido à melhor atuação, melhor performance dos módulos da Trina em baixa radiância. Aqui um pouquinho mais detalhado, né? Em azul a gente vê o módulo da Trina e em vermelho a gente vê o módulo que a gente utilizou como comparação. E aí, se vocês observarem, em radiâncias aí até 800 watts por metro quadrado, os módulos da Trina eles vão ter um ganho na geração de 1,5% a 2,5%. E aí, à medida que essa irradiância aumenta, essa diferença ela cai, né? Fica em torno de 0,8%, mas ainda existe. E só resumindo tudo isso, pessoal, por que isso? Como a gente trabalha com célula de área maior, e a área ela está diretamente aí relacionada com a captação da irradiância, a gente vai performar melhor, né? Os nossos módulos eles vão ter uma performance melhor quando comparados com módulos que utilizam células menores. Então, principalmente aí em clima nublado, primeiras horas do dia, últimas horas do dia, que a altura do sol ela fica um pouco reduzida, os módulos da Trina eles vão conseguir gerar mais nesses períodos aí de crise, vamos dizer assim. Bom, aí a gente fala um pouco, né? Sei que para a GD, né, não é tão usual, né, o uso de módulos bifaciais, mas eu queria trazer também uma informação sobre módulos bifaciais para vocês. Esse é um exemplo aí do nosso datasheet, e normalmente, né, os nossos datasheets eles são bem padronizados, né? A gente traz essas informações de potência, tolerância e eficiência, e os principais aí selling points, né, as principais vantagens do nosso produto. E aí na segunda página normalmente a gente informa mais detalhadamente dados elétricos e dados mecânicos. E aí no módulo bifacial vocês vão notar que ele tem essa tabelinha adicional, né? E é justamente a tabela que vai trazer informação da parte traseira do módulo, né? Da parte bifacial. E aí eu queria compartilhar com vocês também como que a gente chega nesse valor aqui, né, da potência, considerando um módulo bifacial, né? Utilizando, então, o DEG19RC, que é o nosso módulo aqui de 575 bifacial, a gente faz como, né? A gente tem, então, que a potência frontal seria de 575, e aí a gente tem dois pontos que vão influenciar no ganho bifacial, né? Na parte da potência, né, total do módulo. Um deles, pessoal, como eu mostro para vocês, é essa relação de radiação, né, traseira e frontal, e o segundo é essa potência bifacial. E como que funciona, né? Vamos começar pela parte da bifacialidade ou potência bifacial. Normalmente, todos os módulos, né, não só os da Trina, mas qualquer módulo que seja P-Type do mercado, ele vai ter essa bifacialidade aqui de 70%. Isso está relacionado com as características da célula, né? Então, o que significa isso? A gente especifica que esse módulo ele é 575 watts nessas condições aqui de padrão, né? De 1000 watts por metro quadrado. Então, se eu estou com 575 watts na parte... se eu tenho 1000 watts por metro quadrado chegando na parte frontal do meu módulo,
Na parte traseira, devido às características mesmo da célula, eu vou ter 70% disso aproveitado. Então, eu consigo aproveitar, nesse caso, 700 watts por metro quadrado, certo? E outro ponto que vai influenciar esse meu ganho bifacial é essa relação de radiação. E aí, esse valor, sim, ele pode mudar de acordo com o projeto, né? Ele vai depender do quê? Da parte da superfície, do solo, né? Do quanto de irradiância o meu solo vai conseguir refletir para o meu módulo. Então, normalmente esse valor de 10% ele está bem conservador, né? A gente coloca como uma informação, é uma parte mais informativa mesmo, e aí isso vai depender mesmo de cada projeto, de onde o cliente vai estar instalando esses módulos. E podendo, então, como eu comentei, ser maior essa relação. Se vocês observarem, por exemplo, em algumas tabelas aí que a gente utiliza, para grama, esse valor costuma ser de 25%, 30%. Então, para cada tipo de solo embaixo do módulo, né, ele vai ter um valor. Então, como que a gente faz esse cálculo, né, considerando se fosse 10%? A gente colocaria, então, os 10%, né, que vai depender de cada tipo de solo, com esse 70%, né, que está relacionado à qualidade das células, né, e o quanto o meu módulo vai conseguir absorver, e aí fazer, né, 575, colocando os 10% e os 70%, a gente chega em 40,25 watts. E aí, facilmente, a gente consegue obter a potência total, né, que é somando a parte frontal com a parte da potência traseira que a gente acabou de calcular. E aí, a gente chega nesse valor especificado, certo? Aqui é mais informativo, e como eu comentei, esse valor pode mudar, né, de projeto para projeto, mas é sempre bom entender de onde os números estão saindo para poder também estar validando essas informações. E aí eu queria trazer mais uma perguntinha para vocês interagirem comigo, não dormirem. O que vocês acham, né? Para telhado, né? Módulo bifacial gera mais energia comparado ao monofacial quando a gente instala em telhado? Falso. Falso? Bom, pessoal, é verdadeiro, mas normalmente, aqui é uma pegadinha, tá? Não sei quem que respondeu. Aqui é uma pegadinha. Depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo no porquê que é verdadeiro. Você tem razão, né, de ter comentado que é falso se a gente observar no sentido do ganho bifacial, né? Como a gente está instalando em telhado, normalmente a folga que fica lá é muito pequena para poder aproveitar a parte bifacial do módulo. Então, em termos de geração e do ganho bifacial, realmente a gente não gera mais. Mas tem um pulo do gato aí que eu queria mostrar para vocês. Bom, primeiro ponto é que um módulo bifacial, a garantia dele é maior. Então, a gente dá 30 anos de garantia de produção de energia, enquanto o monofacial é de 25 anos. Isso por quê? Porque ele é mais robusto, né? Ele tem o vidro, né? E tudo mais, enquanto o monofacial, ele tem backsheet. Então, tem essa diferença construtiva e, portanto, né, por ser mais robusto e por ter essa menor degradação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o módulo bifacial ele tem uma garantia um pouquinho maior. E aí a gente entra na resposta da pergunta anterior. O módulo bifacial ele vai degradar menos anualmente. Né? A gente tem essa degradação no primeiro ano, né? Que para os dois vai ser igual, porque ela está relacionada aí, por ser um P-type, vai ser de 2%, né, no primeiro ano. Mas o bifacial, pessoal, por essa construção diferenciada dele, ele vai ter uma degradação de 0,45% ao ano, né? Enquanto um monofacial, 0,55% ao ano. E aí eu trouxe para vocês, né, um print dessa parte do nosso datasheet. Então, observando toda a vida do módulo, né, se a gente observar, a gente vai ter, então, os 2% no primeiro ano, igual para os dois, só que como a degradação do bifacial é menor ano a ano, ele vai demorar 30 anos para ficar aqui com 84,95%, mais ou menos, da potência inicial.
Enquanto que um monofacial, com 25 anos, se vocês observarem, ele já vai estar chegando aqui próximo desse 84,8. Então, com um bifacial, se você observar, né, na vida aí do módulo, você vai perder menos no ano. Então, quando você analisa esse ponto aí de degradação, você vai estar perdendo menos, então pode-se dizer que ele vai estar gerando mais. E aí, muito bonito tudo isso, é muito importante, né, a gente trazer qualidade para o módulo, trazer tudo isso, mas no fim do dia, pessoal, o que vai viabilizar o projeto é o custo também, a gente tem ciência disso, né? O custo, não vamos entrar maluca, mas é só uma forma de trazer para vocês, né, que o menor custo possível, de forma bem resumida, ele é facilmente aí obtido se a gente reduzir ao máximo o CAPEX, né, o custo do projeto, e se a gente aumentar ao máximo a geração. E aí, mostrei para vocês, né, o bifacial, a questão da geração e também o nosso desempenho superior em baixas irradiâncias, né? Então, eu mostrei para vocês como que o módulo da Trina vai contribuir para uma maior geração. Mas e para um menor custo? Como que a gente pode contribuir, né? Aí aqui eu trago para vocês algumas informações sobre os nossos módulos. Independente se seja aquele D19R com célula retangular, monofacial ou bifacial, todos esses módulos que eu mostrei para vocês, eles vão trabalhar com células maiores. E aí, com essas células maiores, o que a gente ganha? No fim de tudo, a gente ganha essa economia de BOS, certo? Mas o que seria isso, né? Com células maiores, a gente consegue o quê? Uma maior área por célula e, portanto, uma captação maior de potência por célula. E aí, com isso, a gente precisa o quê? De menos células por módulo. Se a gente comparar aí os nossos módulos com o módulo do mercado de potência similar, enquanto a Trina usa 66 células, o módulo do concorrente às vezes utiliza 72. E aí, como a gente utiliza menos células, a gente tem módulos de VOC, de tensão de circuito aberto menor. E aí, com essa tensão menor de VOC, a gente consegue colocar mais módulos em série. E aí, com mais módulos em série, são mais módulos por string, né? Dependendo do tamanho do teu projeto, você vai também estar economizando aí no número de strings, componentes como conectores, cabos, estruturas, e tudo isso, toda essa economia, né? Não é exatamente a economia com o módulo, mas sim com esses outros componentes, e isso é economia sistêmica, é economia de BOS, certo? E antes de entrar num exemplo que eu trouxe para vocês, eu vou trazer um exemplo aí de um comparativo para telhado e um comparativo aí maiorzinho para comercial e industrial, né? Mas antes eu queria mostrar para vocês também essa questão da célula retangular. Uma das nossas linhas lá, na verdade, é o D09R, aquele menorzinho de 435 watts, e o de 575, 580 watts, eles têm esse R, né, que é a célula retangular. E por que ele tá, né, ele foi bastante aceito pelo mercado? Porque ele combina, pessoal, as duas principais vantagens. Ele combina, aqui no caso é a altura de 210 milímetros, então ele combina o ganho aí que eu comentei de ter um menor VOC, né, uma menor tensão, e aí ele tem também essa questão da mesma largura que um módulo de um concorrente, de 182 milímetros. Então, ele vai fazer essa combinação justamente que eu comentei com vocês. Então, a gente tem essa parte da alta potência, né, de string, né, a gente consegue colocar mais módulos em série e utilizando aí mesma estrutura, mesma fixação, como se fosse um módulo de um concorrente. E aí aqui a gente traz esse comparativo, né? O módulo Vertex de 580 da Trina, comparando aí com o módulo de um concorrente de potência de 545. Se vocês observarem, né, mesma largura, um pouquinho mais alto, né, menos células e a potência maior. E o mesmo ocorre para o Vertex Small, né, o Vertex S, né, 430 watts, quando comparado aqui com o de 415.
E aí aqui acho que vai ficar até um pouquinho mais claro, né? Esse é o exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês, né? Normalmente a gente faz esses estudos, né, trazendo aqui o nosso módulo e um outro, né, de um concorrente, né, comparando aí os nossos ganhos e sempre utilizando as mesmas premissas. Então aqui estão os detalhes, né, desse projeto aqui hipotético que a gente simulou. Então no caso seria para um telhado, né, 10 kW, utilizando o mesmo inversor, mesmas condições de radiação. E aí a gente tem, então, um módulo da Trina de 575 e um módulo, né, de 545 do mercado. Então, o que a gente fez nesse exemplo? Né? Utilizamos, então, para os duas strings, 10 módulos cada, né? Então, mesmo número de módulos. Só que, por termos um módulo, né, mais potente, a gente chega em 330 watts a mais por string de potência e 600, né? 600 watts a mais aqui, no caso aqui é 0,33 kW a mais, certo? De potência da string, e 0,6, né? No caso, 600 watts a mais de potência do meu sistema. E aí, dando um pouquinho mais de detalhe nesse sistema, a gente vai contabilizar, né? Questão de custo com instalação, equipamentos elétricos, estrutura de fixação, para poder quantificar esse BOS, certo? E aí, se vocês conseguirem analisar, para todos esses pontos, o nosso, né, mesmo utilizando a mesma quantidade, ele vai ficar com um valor inferior. E por que isso? Porque esse custo, pessoal, é R$ por watt, né? A gente utilizou o mesmo número de módulo, mesmos equipamentos, mesma estrutura, só que a gente colocou mais potência, né? E por ter um módulo, né, compatível com a mesma largura, a gente conseguiu utilizar a mesma estrutura de fixação. E aí isso levou a um ganho, né, uma redução no BOS. Isso aqui parece pequeno, né? Quando a gente olha R$ 0,032 por watt-pico, a gente leva isso para os 10 kW, que foi o que eu comentei, né, que é a capacidade desse projeto. Então, para esse projeto, a gente estaria falando de uma economia de R$ 320. E aí, né, vocês podem escalar, né, para inúmeros projetos que vocês fazem, né, de instalação aí por mês, esse valor começa a ficar bastante representativo. E aí, quando a gente leva isso para um sistema um pouco maior, né, de comercial, industrial, a gente fez também essa análise para um sistema de 1,7 mega, né, bem maior, e aí também utilizando a mesma linha de raciocínio, né, mesmo inversor, mesma localidade, módulos, né, mesma característica, por mais que sejam de fabricantes diferentes, e mesma potência. E aí, não vou ficar entrando em todos esses detalhes, mas aí aqui a gente vê na primeira coluna o módulo da Trino, certo? Utilizando essa célula retangular de 575 watts contra o módulo aqui de um concorrente, né? E aí, qual que é o principal ponto que a gente já verifica? A gente consegue, nesse caso, colocar mais módulos por string. Então, enquanto o módulo do concorrente, por ele ter um VOC maior, ele fica limitado a 29 módulos, o módulo da Trina, ele consegue colocar 32 módulos. E aí, conseguindo colocar mais módulos e tendo um módulo com uma potência maior, a gente chega numa potência de string de 15% acima quando comparado, né, com esse outro projeto. E aí, pessoal, né, principalmente para esses projetos assim maiores, a gente vê um ganho bastante expressivo, porque a gente aumenta a potência da string e reduz a quantidade do número de strings necessárias. Então, enquanto em um cenário a gente precisaria de 104 strings, aqui a gente reduziu para 90, é uma redução de 13,46%. E também reduzimos no número de módulos, né, por estarmos trabalhando com módulos um pouco mais potentes, né, a gente reduz em quase 5% no número de módulos. Todas essas reduções, né, de número de string e número de módulo, a gente consegue depois quantificar, né, comparando os demais componentes, né, que esses sim vão trazer o meu ganho, né, a minha economia do sistema. E aí, quais são eles, né? O conector, né, considerando esse módulo da Trina, a gente consegue
economizar 13% em conector, 13% em cabo, 5% em cabo de aterramento, 3%, né, nessa questão da calha e na questão do tubo, né, 11%. Então, a gente tem ganho em todos esses componentes, que é o que vão trazer o meu gap aqui nesse BOS. Quando a gente quantifica tudo, assim como naquele outro exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem uma economia aqui de 0,0029, né? E aí, fazendo isso para 1,7 mega, é bastante dinheiro que vocês vão estar economizando, né? Basicamente, esse é o intuito, né, de trabalhar com células maiores. É trazer módulos com uma tensão menor, vocês vão conseguir colocar mais módulos em série, e aí, com isso, né, vão ter todas essas reduções aí de BOS. E aí, só para finalizar o que eu queria trazer para vocês, esse ano, todo o mercado, né, como eu comentei, está tentando aumentar a potência, eficiência dos seus produtos, e a Trina está lançando, então, os módulos N-Type. Não sei se vocês já conhecem, já trabalham com N-Type. Está sendo uma grande procura aí em GC, e a gente enxerga que isso também vai ser bastante procurado e bastante útil no segmento de GD, né? E aí a gente está trazendo esses 3 modelos aqui de módulo N-Type. O primeiro, né, que é um monofacial de vidro duplo, né, de 440 watts, e os outros 2 aqui que são um pouquinho maiores, né, de 605 watts e de 695, que a gente espera poder aumentar para 700. O N-Type, ele tem uma vantagem, né, como eu comentei, ele tem uma característica diferente na sua célula, uma dopagem diferente que vai conferir inúmeros benefícios aí para o módulo, que eu vou abordar um pouquinho mais detalhado nesse slide. Como a gente tem, né, uma tecnologia diferente, uma maior eficiência a gente consegue atingir, né? Então, se vocês observarem lá os nossos datasheets os módulos convencionais que a gente utiliza P-Type, normalmente eles ficam em torno de 21,6%, 21,8% de eficiência. E aí o N-Type, ele conseguiu bater os 22, né? E esse que eu mostrei para vocês, de 695 watts, ele vai chegar até 22,4%. É um grande marco aí em questões de eficiência. E quando a gente compara, né, um N-Type com um P-Type, analisando aí o número de célula, mesmo tamanho, um N-Type a gente consegue 15 watts aproximadamente a mais por módulo. Além de inúmeras outras características aí que vão trazer muitos benefícios para o módulo, a gente tem também um coeficiente de temperatura menor para o N-Type. Então, enquanto esse coeficiente para o P-Type é 0,34, o N-Type é 0,3, né? Normalmente, a temperatura é um dos pontos que impactam bastante no nosso projeto, né? E aí, com um coeficiente de temperatura menor, os nossos módulos também vão performar melhor. E aí um outro ponto que é essa questão da baixa degradação, né? É impossível, né, ter um produto e ele não se degradar com o tempo, né? Mas a gente procura cada vez mais melhorar o produto para que ele degrade o menos possível, né? Então, com o P-Type, a gente tinha essa degradação no primeiro ano de 2%, e aí com o N-Type a gente conseguiu reduzir ela pela metade, chegando a 1%. E aí também na questão anual, a gente conseguiu reduzir também. Então, enquanto um módulo P-Type ele degrada em torno de 0,45, quando a gente considera o bifacial ao ano, a gente tem uma degradação de 0,4% do N-Type, né, que também é uma redução. Lá no fim da vida, a gente vê que com 30 anos aí de geração, o módulo N-Type ele também vai ter mais potência quando considerado aí em comparação com um P-Type. Essa questão da bifacialidade, né, comentei com vocês que está relacionado com a tecnologia do módulo, e aí quando a gente muda para o N-Type, a gente também consegue aumentar essa captação aí da irradiância na parte traseira do módulo, né, também aumentando o meu ganho bifacial. E aí, pessoal, chego ao fim, né, da apresentação, fico aberta aí para os comentários, sugestões, dúvidas.
Acho que ninguém tem dúvida, Nadine. Gostaria de agradecer, né, a tua disponibilidade, a tua presença aqui, e agradecer a presença de todos que participaram do treinamento. A Nadine, eu acho que no chat tu pode colocar o teu contato, né, ou então compartilhar a apresentação aqui conosco, a gente pode estar repassando, caso alguém queira essa apresentação, pode entrar em contato com o seu vendedor,